Boa noite! Meu nome é Patrícia Guiar e hoje nós vamos trabalhar Direito Constitucional. Por quê? Porque o Direito Constitucional é aquela escalinha que eu faço com português e administrativo, para a gente poder aprender mais sobre leis. E essas leis a gente possa colocar no nosso cotidiano para levar conhecimento a todos. Vamos lá? Mandado de junção. Mandado de junção, que é a aula 29 para você. Bem, mandado de junção. Legitimados partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Eles podem entrar com mandado de junção em algumas situações que nós vamos averiguar quem vai fazer o julgamento dessas situações e que não há uma lei que regulamente, mas há o direito, mas uma lei que não é dita por escrito na forma da lei. Ela está implícita atrás do que a mensagem diz. Por exemplo, nós temos legitimados a organização sindical também. Questão de direito de greve, gente. Diz que é permitida a greve, sim, mas falta uma norma que regulamente. E é por isso que quando há uma greve, a negociação entre patrões, empregados ou servidores públicos, para quê? Para que essa regulamentação seja feita de tal forma que os dois lados não saem prejudicados. A entidade de classe, essa entidade de classe, ela tem que estar o quê? Legalizada. Para quê? Para poder fazer tal direito, ela tem que estar dentro do âmbito legal. A associação em funcionamento há pelo menos um ano. Se ela tiver funcionamento, ela pode entrar com seus direitos para conseguir recuperar ou verificar como esse mandado de junção vai ser aplicado. Só a associação precisa ser constituída há um ano. Por quê? Porque há essa questão de ser especificamente uma associação, que é um agrupamento de pessoas com um fim comum. Então, há uma brecha na lei que ela tem que ter pelo menos um ano de funcionamento, que ela realmente esteja dentro da legalidade, esteja em funcionamento, mas que ela seja legal, acima de tudo, legal. Não precisa ser constituída há menos de um ano. Sindicato, entidade de classe. Por quê? Se existe a categoria, existe um sindicato. Se não for um sindicato, é uma entidade de classe que representa aqueles trabalhadores. Não precisa esse funcionamento de um ano. A partir do momento que existe determinada categoria, tem que existir também um sindicato para representar e mostrar os seus direitos e seus deveres. Mandado de junção. Bem, o mandado de junção, gente, tem uma competência para julgamento do mandado de junção, para ver se essa norma regulamentadora realmente está do que é legal e o que não é. Por exemplo, o STF, quando a questão é uma lei originária, com a elaboração da norma foi atribuição de quem? Presidente da República. Será que essa norma que o presidente sancionou, deixou entrar em vigor, é legal? Então o STF tem que estar em cima da situação para verificar se é necessário o mandado de junção para regulamentar esta norma. Câmara dos Deputados também, Senado Federal, o próprio STF também, porque veja bem, se o presidente do STF sanciona determinada lei que daí não foi passada pelos demais departamentos, ele tem que ter a responsabilidade de saber a legalidade desta lei. Se ela é legal ou se ela é uma lei, entre aspas, feito na questão da jurisprudência. Existe uma jurisprudência que reza sobre isso, se isso há legalidade ou veracidade. Tribunais Superiores e TCU. Então, quer dizer, existe uma ordem, existe uma regra que nesse mandado de junção há julgamento para saber a legalidade. É legal ou não é? Em recurso ordinário, o mandado de injunção decidirá em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Por exemplo, no recurso ordinário, existe uma lei. Se houve uma decisão que foi negada, então ela vai decidir em uma instância. Por quem? Pelos tribunais superiores, quando aquele órgão não tem uma decisão. Se ela foi negada, vamos passar para a próxima instância. Por isso
que nós temos uma ordem. Quem julga quem? Por isso que tem que ter sempre essa ordem, para evitar que uma lei fique solta por acaso. E isso não pode existir. Por exemplo, STJ, vamos ver. Quando a elaboração da norma regulamentadora foi atribuição de órgão da administração direta ou indireta. Então, quer dizer, foi elaborado para aqueles órgãos da administração direta, né? Tem os órgãos, os ministérios, que fazem parte da administração direta, e da administração indireta, que são as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade e economia mista. Então, elaboraram uma norma regulamentadora, mas para verificar se essa norma está dentro da lei, se ela tem uma questão de veracidade dentro da lei, nós temos o STJ para julgar se ela realmente é viável ou não. São as competências do STF, Justiça Militar, Federal e Eleitoral. Por quê? Porque dentro desses órgãos aí existem, vamos dizer, uma determinada pessoa dentro desses órgãos que verifica a viabilidade da legalidade da lei, certo? Então, aí no caso, no STF, tem o presidente do STF, na Justiça Militar, né? Tem a pessoa, quer dizer, o mais autoridade que é direcionada à questão do julgamento desse tipo de lei. Tanto na Justiça Militar, como na Justiça Federal e também na Justiça Eleitoral. TSE, com as decisões foram reprovadas pelo TRE. Tá lá, os tribunais regionais eleitorais faz uma norma. E há divergência entre esses tribunais. Então, cabe quem? Ao TSE verificar se é viável ou não. Então, tem que ter um representante de cada órgão para poder ver se isso está dentro da lei ou não. Porque se deixar como está, vai ficar uma norma, vamos dizer, solta. Como é que eu vou exercer meu direito ou meu dever em cima dela, se ela não for regulamentada? As jurisdições estaduais trabalharão as competências dos próprios estados. Sim, por isso que elas existem. Porque cada estado tem a sua lei orgânica que reza sobre determinada situação. Então, as jurisdições estaduais, elas têm que primar diante das suas leis. Diferença entre mandado de injunção e ADIM por omissão. Gente, mandado de injunção eu falei que é quando falta uma norma regulamentadora, né, sobre determinado direito. E o ADIM é a ação direta de inconstitucionalidade. Quando é que houve essa ação direta de inconstitucionalidade? Por omissão, quer dizer, existe uma situação lá que a pessoa foi omissa, então tem que usar uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que aquela lei foi inconstitucional. Mandado de injunção, qualquer pessoa que tem direitos tolhidos por falta regulamentadora pode entrar com mandado de injunção. Solução para o caso concreto, porque tem que ter um caso concreto para ser solucionado. Qualquer juiz competente, ele pode fazer esse julgamento, essa situação de analisar a legalidade do que é relatado. Não cabe liminar, ou é julgado X, ou é julgado Y, depois não cabe liminar. ADIM por omissão, somente o STF tem competência para julgar. Por quê? Dentro daqueles órgãos, tem uma ação direta de inconstitucionalidade. O próprio nome diz, ação direta de inconstitucionalidade. Então, cada órgão tem o seu representante. Mas quando há essa omissão, quando faz assim, vista grossa, ou deixa de analisar determinada situação, o STF tem competência para julgar. É isso aí, gente. A gente falou hoje sobre mandato de injunção. Na próxima semana, a gente vai trabalhar a língua portuguesa, continuar o estudo da gramática. Por quê? Porque nós temos que ter conhecimento. A gente tem sonho, quer estudar, mudar algo nessa vida, neste mundo. Então, vamos passar conhecimento adiante, porque o canal é feito para você. Inscreva-se, dê um like e joinha. O canal é para você. Muito obrigada a todos, uma boa semana, fique com Deus e até a próxima semana. Beijos, tchau!